Vamos lá, meus amigos e minhas queridas de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Eduardo, professor de Direito Administrativo, Constitucional e Ambiental. E aqui nós vamos ver mais uma dica no nosso canal Direito Mais Simples. E a dica de hoje versa sobre as entidades da administração pública indireta. Pessoal, a gente sabe que no primeiro setor, a administração pública ela pode ser direta ou indireta. O que é administração pública direta? A administração pública direta é composta, a gente vai ver isso ainda, sobre um conjunto de órgãos públicos que prestam uma atividade centralizada junto aos entes federativos. Show! No próximo vídeo a gente vê isso. Agora, quando eu trato da administração pública indireta, eu estou tratando da descentralização por lei. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber sobre as entidades da administração pública indireta, que a administração pública indireta corresponde a uma atividade descentralizada por lei. Ou seja, a administração pública indireta corresponde a uma espécie de descentralização por lei. E a administração pública indireta, ela tem quantas entidades? Ela tem 4. Isso está lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, apontam 4 entidades, na administração pública indireta. Porém, depois da emenda constitucional 19 de 98, essas 4 entidades passaram a ser 5, porque hoje eu tenho Fundação Pública de Direito Público e Fundação Pública de Direito Privado. Então vamos juntos comigo? Olha para cá. Quando eu vou falar de autarquias, e de fundações públicas de direito público, então quando eu falo de autarquias e fundações públicas de direito público, eu tenho que saber que elas são criadas por lei específica. Então, tanto a autarquia quanto a fundação pública de direito público, elas são criadas por lei específica. Se elas são criadas por lei específica, elas são pessoas jurídicas de direito público interno. E se elas são pessoas jurídicas de direito público interno, elas têm bens públicos. Essas 3 características você não pode esquecer. Então, quais são as 2 primeiras entidades da administração pública indireta que nós estamos tratando? A autarquia e fundação pública de direito público. Tanto a autarquia quanto a fundação pública de direito público, elas são criadas por lei específica. Se elas são criadas por lei específica, isso está no artigo 37, 19 da Constituição Federal. Elas são pessoas jurídicas de direito público. Isso é no artigo 41 do Código Civil. E se elas são pessoas jurídicas de direito público, elas têm bens públicos. Isso é no artigo 98 do Código Civil. Então, quais são as 3 principais características dessas 2 primeiras entidades da administração pública indireta? Tanto a autarquia quanto a fundação pública de direito público, também chamada por alguns de fundação autárquica. Quais são elas? 3. Criada por lei específica 37 e 19 da Constituição. Depois, elas têm natureza jurídica, são pessoas jurídicas de direito público interno, artigo 41 do Código Civil. E elas têm bens públicos, artigo 98 do Código Civil. Então, são criadas por lei específica 37 e 19 da Constituição. Elas são pessoas jurídicas de direito público interno, artigo 41 do Código Civil. E elas têm bens públicos, artigo 98 do Código Civil. Agora, quando eu vou tratar da Fundação Pública de Direito Privado, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, quando eu vou tratar das fundações públicas de direito privado, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, elas também têm 3 características. Quais são? Tanto a fundação pública de direito privado, quanto as empresas públicas, quanto as sociedades de economia mista, elas têm 3 características. Quais são elas? Elas são criadas por autorização em lei. Está no artigo 37 e 19 da Constituição Federal. São criadas por autorização em lei. Segundo, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Está no artigo 44 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito privado. E terceiro, elas têm bens privados, Isso também está no artigo 98 do Código Civil. Então, quais são as 3 características básicas da Fundação Pública de Direito Privado, das empresas públicas e das sociedades de economia mista? Quais são? São criadas por autorização em lei, 37 e 19. São pessoas jurídicas de direito privado, 44 do Código Civil, 37 e 19 da Constituição, 44 do Código Civil. E por último, tem bens privados, artigo 98 do Código Civil, 98 por exclusão. Então, quais são as 3 características essenciais das fundações públicas de direito privado, das empresas públicas e das sociedades de economia mista? Primeiro, são criadas por autorização em lei. Segundo, são pessoas jurídicas de direito privado. Terceiro, têm bens privados. Legal? Pessoal, espero ter colaborado com o estudo de vocês. Mais um vídeo sobre aquele tema que muita gente fica batendo cabeça lendo 200 páginas de livro e não entende. É um ponto simplesinho, está dentro do texto constitucional e Código Civil. Legal? Então, meus amigos, mais uma vez, um vídeo do professor Luiz Eduardo.
lado, no canal mais novo do YouTube, das mídias sociais que estão passando aí embaixo, que você vai ver todas as nossas mídias sociais, o canal Direito Mais Simples. Legal? Espero ter contribuído para os seus estudos. Até o próximo vídeo.